Pode voltar aí a transmissão, por gentileza. Já voltou, né? Tá ligado, irmão. Êxodo capítulo 1, do versículo 1 e do versículo 15. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre as mulheres da Bíblia e hoje é o último. Nós vamos falar sobre duas mulheres importantíssimas. E eu gostaria que você estivesse atento à história dessas duas mulheres. Êxodo 1, versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Sifra e Puá: quando vocês ajudarem os hebreus, as hebreias, a dar à luz, verifique se é menino. Se for, mantenha-no. Se for menina, deixe-na viver. Desculpe, irmãos, eu li errado. Se for menino, matem-no, mantenha, matem-no. Se for menina, deixe viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarmos a fazer os partos. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhe que tivesse a sua própria família. Por isso Faraó ordenou a todo o seu povo: lance no Egito todo menino recém-nascido, mas deixe viver as meninas. Somente até aí. Há uma história de duas mulheres, Sifra e Puá. Elas eram parteiras da época em que você conhece mais terrível do Egito. O povo de Israel, que entrou no Egito com José, eles ficaram no Egito por aproximadamente 400 anos, e eles começaram a crescer, a prosperar, a expandir, a ter muita gente em cima dos egípcios. E aí Faraó, José já tinha morrido, todos aqueles daquela geração morreu. O faraó que permitiu entrar também não estava mais ali. Um novo faraó assumiu. E quando esse faraó percebeu, o povo de Israel estava se tornando maior do que o povo do Egito. Para que você tenha ideia, quando o povo saiu do Egito, eles saíram com mais de 1 milhão de pessoas. Maior do que São José dos Campos. Era o povo judeu dentro do Egito. Faraó teve uma brilhante ideia sanguinária: vamos mandar matar todos os meninos, para que sem menino as meninas não conseguem procriar. Chamou as parteiras e falou: olha, a partir de hoje, todo menino que nascer, vocês matem. Essas mulheres, elas temiam a Deus, e por temer a Deus, salvaram a vida dos meninos, e um deles, Moisés. Um desses meninos, Moisés, na qual a mãe coloca no rio, e a filha de Faraó a encontra no cesto e começa a cuidar. E por isso que o cesto hoje que você compra para as crianças estarem deitadas se chama Moisés, por causa da história bíblica. E quando Faraó viu que o que ele tinha mandado elas fazerem não aconteceu, chamou elas. E elas falaram: olha, as mulheres dos hebreus, elas são muito férteis. Antes que as coisas aconteçam, elas dão à luz. E quando nós chegamos, o neném já nasceu. Não tem como nós fazermos isso, matar no ninho. Nasceu, mas não tem como, porque já nasceu o neném. Então o faraó faz o seguinte: então eu vou ordenar ao meu exército que vá lá e mate todas as crianças, todos os meninos que sejam mortos. Se você pegar na história do Egito, há descrição na parede do Egito sobre essa história e da morte das crianças sendo jogadas aos crocodilos no rio Nilo. Um massacre terrível. Mas mesmo assim, Deus poupa o seu povo, e o seu povo continua crescendo e prosperando. Quando você pega essa história, você começa a ver o plano de Deus sobre Israel, o plano de Deus sobre os hebreus, que Deus não ia permitir com que esse povo sofresse. Deus não ia permitir, porque era necessário que futuramente esse povo ia sair, ia para a terra prometida, ia viver na terra na qual o Senhor tinha dado. E você conhece toda a história
eles vão ao deserto, Faraó liberta, eles vão ao deserto, passa por toda aquela luta, atravessa mar, mas chegam na terra prometida, onde as muralhas caem, e eles entram para poder tomar posse. Mas nessa noite nós queremos falar dessas duas mulheres que foram extremamente importantes. E é interessante que nós meditamos nesse tempo todo, falando sobre as mulheres da Bíblia, e nós observamos, eu observei, em que uma das maiores tendências dessas mulheres se chamava obediência. Elas, mesmo em terras alheias, mesmo em situações difíceis, Ana, mesmo sem marido, viúva, casou e 7 anos depois seu marido morreu. Ela com 84 anos, ela se mantém fiel. A empregada da filha de... Como é que é o nome do cara? Naamã, ela se mantém fiel. E você pega várias histórias do coração de uma mulher fiel e obediente a Deus. Mudava todo o quadro da história de Israel e dos planos de Deus. O nome do Senhor ia sendo levado. Se tem alguma coisa que acontece para que o nome do Senhor seja levado, se chama obediência. Obediência ao Pai. Muitas vezes nós não acatamos a obediência, não acatamos uma vida no altar, não acatamos o que a palavra do Senhor diz, não acatamos o que o Senhor nos ensina, não ouvimos a palavra de Deus, e aí a única coisa que nós contemplamos é fracasso. Mas nós vemos essas mulheres se destacando, e essas duas não foram diferentes. Mas essas mulheres têm alguns pontos importantes que nos ensinam a viver de forma poderosa e transformadora. E é exatamente nisso que eu quero que você se atente. Porque eu não vou demorar muito, porque o horário já ultrapassou, mas eu quero que você se atente. Primeira coisa que nós aprendemos, que o inimigo não quer que você viva um novo. Qual que era o grande desafio? O povo de Israel estava crescendo, Faraó viu que aquele povo estava expandindo, e ele decide, não, vamos matá-lo, porque eles vão ser maior do que nós, e vão tomar o que nós temos. Satanás e seus anjos não querem que você e eu vivamos o novo do Senhor. Satanás e seus anjos não querem que você experimente o poder transformador que há em Cristo Jesus. Satanás não quer que você se entregue, que eu me entregue por inteiro, porque me entregando por inteiro eu vou experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então muitos cristãos, eles vivem de forma desordenada, oferecendo a metade, porque tem medo de uma entrega completa, porque Satanás soa em seus corações. Não faça por completo, porque você não vai entender o novo de Deus na tua vida e na tua casa. E por não entender, nós nunca experimentamos a vontade do Senhor. Nós nunca experimentamos o querer do Senhor. Nós nunca experimentamos a ação benéfica do Senhor em nossas vidas, nos nossos filhos, nos nossos casamentos. Nós nunca conseguimos entender, porque não há uma entrega por inteiro. E essa entrega por inteiro não é somente da congregação, mas é de pastores, de líderes, de músicos, de pessoas que estão ligadas diretamente à liderança da igreja. A entrega tem que ser por inteiro. Você está aqui, igreja? Ficou um silêncio de morte. A entrega tem que ser por inteiro. Pastor Paulo, Deus não recebe metade de nada. Deus não recebe metade de nada. Se eu na segunda leio, na terça eu dou uma vacilada. Aí na quarta eu leio, na quinta eu vacilo, não vem o culto. Na sexta eu leio. Não. Deus não aceita metade de ninguém, de nada, irmãos. Deus só recebe por inteiro. Sacrifício e holocausto era feito por inteiro. Se você pegar a história de Caim e Abel, por que um foi aceito e o outro não? Porque o coração não era inteiro. E por não ser inteiro, você não consegue entender o propósito, o novo de Deus na sua vida. E por não entender, fica numa blasfêmia, numa murmuração, numa reclamação. Será que Deus não me vê? Não! É você que não consegue ver Deus agindo nos mínimos detalhes.
Não é que Deus não esteja te vendo, é você que não consegue ver Deus agindo no seu levantar, agindo no seu deitar, agindo no decorrer do seu dia, te dando livramento. E aí o que sobra para mim e para você, porque somos humanos, é um coração de blasfêmia, de murmuração. Porque olha aí, olha a minha vida, que desgraça que está. Estaria pior se Deus não estivesse fazendo nada. Estaria pior se o olhar do Senhor não estivesse sobre as nossas vidas. Estaria pior se a mão do Onipotente não estivesse nos guardando de dia e de noite. Na noite e no dia, a sua mão nos protegendo e nos guiando. Segunda coisa que eu aprendo, queridos, e que você deveria aprender também: decida cumprir os princípios de Deus. Viver princípios de Deus nos faz prosperar. Decida cumprir os princípios de Deus. E é importante você entender isso. Quais são os princípios de Deus para uma vida cristã? Quais são os princípios de Deus para a minha vida? Quais são os princípios de Deus, eu como um homem que não tem uma mulher, um filho cristão? Quais são os princípios de Deus na minha vida para o emprego, aonde ninguém glorifica o nome do Senhor, somente eu? Quais são os princípios de Deus para viver uma vida cristã contínua, não sendo levado pela maré, mas preparado por aquilo que Deus tem para a minha vida? Quais são os princípios de Deus para mim e para você? Essas mulheres entenderam que elas precisavam obedecer a Deus, que elas precisavam entender o que Deus tinha para elas, que elas precisavam entender que Faraó era um homem totalmente poderoso, capaz de matá-las de qualquer forma, uma forma mais cruel. Mas elas decidem viver para Deus. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. É propósito pré-estabelecido no coração. Se você deseja, queridos, ver coisas grandes, aprenda a viver princípios. Aprenda a viver princípios de vida cristã. Sabe o que acontece, queridos? Quando nós falamos para você: traga os seus filhos na escola dominical, para que os seus filhos desde pequeno aprendam princípios de vida cristã, você não acredita. Seus filhos são encharcados por celular, são encharcados por informações terríveis, são encharcados por baboseira, são encharcados por funk, são encharcados por vídeos que destroem a alma e o coração das crianças. Mas quando nós falamos: traga os seus filhos, traga as suas crianças no culto Kids, ensina a criança no caminho em que deve andar, você vivendo nele, não ensina princípios de vida para os filhos. E por não ensinar, o que sobra em nossos corações depois são murmurações. Ai, Senhor, o Senhor me deu meu filho para o meu filho viver isso. Você precisa aprender, querido. Você precisa aprender. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção em mim. Foi só uma garrafa que caiu, nada demais. Presta atenção em mim. Até o boteco tem princípio. Até o ponto de droga tem princípios. Você sabe disso, não sabe? Não tem, pastor Paulo? Não tem, Danilo? Até a quebrada, você vai entender melhor, tem princípios, e que são inegociáveis, e que se não cumprir, eles te tiram a vida. Por que com Deus se brinca? Por que com Deus se mercadeja? Por que com Deus faz balela? Por que com Deus, que estamos falando de vida eterna, nós brincamos com os princípios do Altíssimo? Por que com Deus, no boteco, você cumpre quando você era um bebum? Graças a Deus eu nunca precisei disso. O Rafael sabe o que é isso. Mas por que brinca, irmão? Em nome de Jesus, querido.
Em nome de Jesus. Sabe qual que é um dos medos, eu já falei aqui? É que o meu coração e o teu coração se embruteça, a tal ponto de não ouvir mais a voz do Espírito Santo. Não. Eu posso não ouvir a voz da Débora, eu posso não ouvir a voz de meus filhos, eu posso não ouvir a sua voz, mas não ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai morrer, eu vou morrer. Não ouvir a voz do Espírito. Não, Senhor. Mantenha meus ouvidos afinados. Quando a Esté cantou, o louvor cantou essa ministração, que não falamos mais dos céus, eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu não quero ser dessa geração que não fala mais de céu, que não fala mais de eternidade. Fala de tudo, fala de aconchego, fala de alma. Você é lindão, você é maravilhoso. Se você abraçar, você tem. Ai, coisa linda, coisa fofa do Senhor. Vai te catar, irmão. Você precisa entender e parar com esse negócio de ser acalentado. Você precisa viver o reino de Deus, nos princípios do Senhor, e colocar o seu coração diante do eterno. Porque a mensagem de hoje foi dura demais. É dura para poder nos acordar, porque antes de bater aí, bateu aqui. E não fique pensando que eu não chorei, que eu não me preocupei, porque é importante que você e eu possamos entender. Essas mulheres viveram esses princípios do Senhor de forma extraordinária. Sabe o que eu aprendo? Que elas não tinham medo das pressões, porque princípio quebra-se pressões. Essas mulheres não tinham medo da pressão. Irmãos, elas estavam falando com o homem mais poderoso da terra da época, porque o Egito, se eu não me engano, os teólogos de plantão aí, era a nação mais poderosa da época. Estava se tratando com um dos homens mais poderosos. Você imagina, irmãos, quem é o homem mais poderoso hoje da terra aí? Não vai falar Elon Musk, estou falando do governo. O dos Estados Unidos lá, como é que é o nome dele lá, o brancão lá? Trump. O da Alemanha. Da Alemanha não. O da Rússia. Putin. Agora você imagina, irmão, Putin com aquele jeitão, com o braço assim, ó. Chegar para você e para mim, falar, a partir de hoje, você não vai mais à igreja. O que você faz? Talvez você fale assim, eu vou. Eu vou. Que? Putin, o quê? Deus é maior. É mesmo, irmão? Imagina Trump falando, a partir de hoje, você não vai mais, você não faz, você não lê mais a Bíblia, me dá suas Bíblias. Qual que seria a minha e a sua postura? Aquelas duas mulheres foram ameaçadas pelo homem mais poderoso da terra, o faraó. Elas falaram, beleza, está tudo certo, é para matar? Tá bom. Quando o faraó chama de novo, irmão, se aí você a gente já vem tremendo, todo sujo. E elas foram. E o faraó pergunta, o que está acontecendo? E ela fala assim, Senhor, as mulheres hebreias você não conhece. Quando dá 9 meses, cai igual o quiabo. Não dá nem tempo de a gente chegar lá. O parto é maravilhoso, é rápido. Quando a gente chega, já nasceu. Então não tem tempo de matar. São duas mulheres que se levantam contra o maior governo da época, contra a maior autoridade da época. Você está entendendo o papel da mulher? Está entendendo aí, mulheres? Amém? Porque o homem é frouxo. Não, eu sou homem. O homem pensa, é minha família. Mulher vai lá, mete a cara, o que foi? Eu tenho medo de mulher de vez em quando. Tem duas em casa. Irmão. Porque na hora que fala na pegada, Danilo sabe o que eu estou falando. Sabe. Na hora que fala na pegada, fala, sim senhora. Duas mulheres, que elas simplesmente não cedem à pressão. Sabe o que ela nos ensina? Que você não pode ceder à pressão da vida.
A vida vai te pressionar. Ela vai te pressionar. Ela vai te diminuir. Ela vai querer te esmagar. Mas você tem que falar como Jó falou. Eu sei quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Não é um versículo para ficar preso na palavra, é um versículo para ser vivido no coração. Um cara que tinha tudo. Um cara que perdeu tudo. E foi viver com um caco de telha. E ele fala assim: Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei quem é o meu Redentor, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o meu Senhor. As pressões não podem forjar, mudar o que Deus já fez na tua vida. As pressões não podem mudar o que Deus já fez na tua vida. Por que você saiu? Por que você se desviou? Pastor, estava pesado demais. Era hora de você ficar. Era hora de você permanecer. Era hora de você insistir. Era hora de você mergulhar. Era hora de você se apegar. Era hora de você crer nesse Deus. Essas pressões, elas vêm e elas vão. Sabe o que eu aprendo? Viva para abençoar pessoas. Eu já falei aqui algumas dezenas de vezes. Essas mulheres entenderam que a vida delas era para abençoar uma nação. Viva para abençoar pessoas, irmãos. Sabe por que às vezes sentimos falta? E eu vou te perguntar, você não precisa responder. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa para alguém? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa para alguém? Abençoou alguém? Não estou falando de dar dinheiro, não. Estou falando de carona. Estou falando de abraço. Estou falando de uma palavra, de uma mensagem. Mas sabe por que não fazemos isso? Presta atenção em mim. Porque você se sente muito carente. Você se sente muito coitadismo de si mesmo. E eu sou tão dependente, pastor, eu sou tão fraquinho, que eu preciso ouvir essas palavras e eu não tenho força para poder transmitir. Até quando? Até quando? Aí ficar vivendo desse jeito, até quando eu vou ficar vivendo desse jeito? Deus nos chamou para sermos bênção. Deus nos chamou para abençoar o próximo. Deus nos chamou, você deveria olhar para quem hoje não está aqui, chegar em casa ou amanhã, mandar uma mensagem e falar: senti a tua falta. O que aconteceu? Eu não te vi no culto. Orei por você. Orei por você, intercedi pela tua vida. O que aconteceu? Eu e você deveríamos ter esse hábito e não achar que isso é uma obrigação pastoral. É abençoar vidas, é derramar amor sobre o próximo, é derramar vida sobre vidas. Todos nós gostamos de ser percebidos, todos nós gostamos de receber, mas oferecer faz parte da vida cristã. E você não tem que ser conhecido pelo aquilo que você ganha, mas pelo aquilo que você oferece. Essas mulheres não mediram esforços para abençoar vidas. Eu e você deveríamos ter os mesmos princípios. Eu vou abençoar, eu vou abençoar, eu vou derramar. Semana que vem é Santa Ceia, eu vou trazer o meu alimento para poder abençoar vidas. Semana que vem, essa semana, eu vou ligar para alguém, eu vou convidar alguém para estar na casa do Senhor. Essa semana eu vou pregar o Evangelho para alguém. Senhor, me permita esbarrar com alguém que precisa ouvir da palavra de Deus. Me permita, usa a minha vida para eu esbarrar com alguém e falar do amor de Deus. Sabe o que eu aprendo? Creia que Deus está vendo e nos recompensará. E eu gosto muito da ideia que Deus é um Deus recompensador. Ele nos recompensará. O que aconteceu com essas mulheres? Deus falou: vou permitir vocês em ter família. Deus as recompensou. Deus é um Deus de recompensa. Deus não fica devendo nada para alguém. Eu fico. Você fica. Deus não fica. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele é um Deus que recompensa. Ele é um Deus que abre as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas. É o que a palavra do Senhor diz.
Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em derramar sobre a tua vida e sobre a minha vida bênçãos. Deus tem prazer em te dar coisas de que você precisa. O que Deus não tem prazer é que você entre na casa dele e fique somente com um muro de lamentações pedindo. Mas Ele vendo o seu esforço, Ele vendo o seu coração, Ele vendo a sua vida, Ele sabe, e sabendo da nossa necessidade, Ele recompensa o nosso esforço. Ele recompensa, Ele faz, Ele abre portas, Ele opera milagres. Eu poderia hoje, eu não vou chamá-lo porque senão a mensagem vai acabar 11 horas da noite. Mas o pastor Paulo, ele tinha um lava-jato. De repente ele me ligou e falou: pastor Alexandre, Deus está fazendo uma loucura aqui na minha vida. Ele está com uma estética, irmão. Seu carro entra velho, sai novo. Ele lá vai, quarta-feira foi feriado. Uma estética com luzes, com borracha, com tudo. Falei: Paulo de Deus. Falou: foi Deus que abriu essa porta, foi Deus que fez. E de vez em quando eu passo lá, o homem está feliz, irmão, andando igual um louco para um lado e para o outro. Ô pastor, eu estou aqui, e tira o carro dali, puxa o carro para cá e põe isso aqui. Deus recompensa pela tua fidelidade. É Deus quem faz. E você precisa crer nisso, irmãos. Deus não fica te devendo nada. Ele sabe a hora certa de todas as coisas. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E nós falamos no último mês sobre várias mulheres da palavra. Várias mulheres em que mudaram a história. Que coisa linda, irmãos. Mulheres que não tinham nome, mulheres que não tinham influência, mas simplesmente decidiram fazer a total diferença. Falamos de várias. A mulher de Jó. Quantas vezes nós criticamos essa mulher? E aí a pastora falou assim: quando a gente fala que os filhos de Jó morreram, a gente esquece que os filhos também eram dela. Quando Jó perdeu tudo, não, ela também perdeu. A mulher que... E quando Deus recompensa Jó com tudo em dobro, Deus dá novos filhos para Jó com quem? Com a amante? Com a mesma mulher. Com a mesma mulher. Porque foi uma mulher fantástica. Mas por uma palavra dela, nós queremos sacrificar essa mulher. Eu já conversei com pais, com mães que enterraram seus filhos e falam que é uma dor terrível, que não cicatriza nunca. Essa mulher enterrou 7. Confere comigo? 10 filhos, obrigado. 10, irmãos, 10 filhos. Ela enterrou 10 filhos. E nós achamos no direito de falar alguma coisa contra ela. Que mulher é essa, irmão? Ana, que mulher é essa que esperou a sua vida inteira no templo, orando e adorando, esperando o Salvador? Que mulher é essa que investe a sua vida no templo? Nem a igreja você quer vir, ela não saía do templo. Nem a igreja, às vezes, você fala: uma dorzinha aqui, aonde? Aqui, ó. Essa mulher não saía do templo. A outra foi pega cativa, escrava. Uma vida desgraçada de escravidão. Perdeu casa, perdeu parente, perdeu amigos, perdeu amigas, perdeu tudo. Mas falou para o seu Senhor: ah, se o Senhor fosse lá tem um profeta e ele iria curar o Senhor. O que ela tem a ver com isso? Tudo.
Mudou a vida daquele homem. Qual foi a outra mulher que eu falei? A filha de Jefité, cara. Rapaz, que tragédia. O cara faz uma promessa a Deus: o primeiro que sair, eu vou sacrificar o Senhor. A menina sai para festejar a vitória do pai. O pai fala: minha filha, por que você fez isso? E ela fala: pai, me dá alguns meses, porque eu vou com as minhas amigas para a montanha chorar e lamentar a minha virgindade. Depois eu volto para cumprir a sua promessa. Que coração é esse, irmão? Você fugia. Falava: pai, eu vou para as montanhas, porque nunca mais o Senhor vai me ver. A palavra do Senhor diz que ela volta. Que mulher é essa, irmãos? Essas duas mulheres que decidiu se levantar contra o maior império da época para obedecer ao Senhor. Sabe o que eu às vezes tenho medo? Que o nosso evangelho está muito simples, porque ainda não passamos por lutas como essas mulheres passaram. Mas você não precisa passar por isso, queridos. Eu e você não precisamos passar por isso. Hoje nós estamos debaixo da graça do Senhor. E nessa graça você pode se firmar. Você pode adorar e fortalecer o teu coração diante do Pai. E permitir que esse Senhor venha fazer a obra dele na tua vida e na minha vida. Feche seus olhos. Pai, quando nós olhamos a tua palavra, nós vemos mulheres maravilhosas, as conhecidas e as anônimas, mas todas elas com ensinamentos profundos para nós podermos aprender e meditar nelas. E eu quero pedir ao Pai que o Senhor nos ajude a nos tornarmos homens e mulheres prontos a vivermos o novo de Deus, pronto a vivermos o extraordinário, porque o ordinário nós conseguimos fazer. O ordinário nós vamos, nós oramos, nós levantamos, nós consagramos, nós jejuamos. Mas aquilo que é extraordinário vem dos céus. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor nos ajude, ó Pai, a termos e sermos exemplos como essas mulheres foram. Que essas palavras ecoem em nossos corações, que essas palavras firmem o nosso coração, e que vivamos o Senhor todos os dias de nossa vida. Nos ensina, Pai, nos ensina a sermos melhores cristãos. Não queremos te adorar pelo aquilo que temos, por aquilo que o Senhor faz. Queremos te adorar por aquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário, se entregando por cada um de nós. Nós te amamos, ó Pai. A nossa visão não é essa terra. Apesar de pisarmos aqui, apesar de comermos aqui, de vivermos aqui, mas a nossa visão é eternidade, é céu, é viver com o Senhor. E eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor forge o nosso caráter e abençoe nossas vidas, ó Pai. Somos gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um dos irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Nós temos 50 lanches, temos mais de 50 pessoas. Eu queria que você comesse um lanche e nos ajudasse. Deus te abençoe em nome de Jesus. 40, aleluia. O irmão Sérgio já comeu 10.